diabo não tem forma, o diabo não tem cor, o diabo não transforma, o diabo é o dissabor. O diabo não tem seita, o diabo não é bicho, o diabo é quem aceita viver sob o podre do lixo. O diabo tem nome pequeno, o diabo é um ser terreno. O diabo não é a falta de esmero, o diabo se chama ego. O diabo não tem casa, o diabo habita a morada daquele que se permite criar em si o que não existe. O diabo não é belo ou feio, o diabo é só o reflexo do homem no espelho. O diabo não se vê, se sente. O diabo é o que você cria na mente. O diabo não é demônio, ele é você, eu, a gente. Para quem já acompanha a série Desmistificando, nós já mostramos que Exu não é o diabo. Mas a pergunta que fica, quem é o diabo? Ou o que é o diabo? Então hoje nós vamos falar desse cara aqui, o coisa ruim, o diabo, Lúcifer, ou para mim apenas Lucy. Bonitinho Lucy, né? Então, eu quando adentrei o espiritismo, a doutrina espírita, vim de uma formação católica e acreditava assim na existência do diabo. Para conseguir desconstruir a sua imagem foi muito difícil para mim. Eu tive que estudar e aprender muito, para depois então poder acreditar que o diabo não existe. Ele não existe, mas ao mesmo tempo ele existe. E ele é mais feio do que aquela figura retratada que todos temos na mente quando falamos dele. Do tinhoso, do maligno, coisa ruim. Pois bem, a origem do nome, Satã, Satanás, vem dos povos europeus. Por quê? Porque existia a raça boreana, que eram os vikings, povo nórdico. E eles fizeram diversas incursões pela África com o fim de saquear e também conquistar territórios. Só que foram dizimados pelos povos africanos. Eles chamavam esses povos de sudeanos, povos do sul. Posteriormente, os egípcios também fizeram incursões para lá e também foram dizimados. Para eles eram chamados de Seth. Seth originado do sul, também povos do sul. Mais para frente, os hebreus e também os povos árabes e europeus também tentaram adentrar a África e também foram massacrados. E pela violência, truculência com que eram recebidos de modo amedrontador, chamavam esses povos de Chetã, ou seja, Satã, para as línguas latinas. E aí originou-se a palavra Satanás, Satã, que nada mais é do que povos do sul. Eles defenderam seus territórios e conseguiram, vitoriosamente, expulsar os invasores, de modo violento, truculento e até que causava medo neles. Então, para eles, sim, os povos africanos, os povos do sul, eram o diabo. Até mesmo porque, por conta da pele negra, tinha muito preconceito. E talvez trouxe-se para cá, até hoje, onde as religiões africanas também são consideradas religiões do diabo. Os orixás também são considerados devoção ao diabo, ou seja, a Satã, aos povos do sul. Sim, era uma devoção aos povos do sul. Por quê? Porque veio da África, e a África está ao sul da Europa, está ao sul do Egito, e está ao sul. Ou seja, eles apenas defenderam o território brilhantemente e conseguiram a vitória. Mas tá, e aí, quem é o diabo? O diabo, ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Não tem uma figura física que o represente. Foi criada essa figura aterrorizante para que a igreja pudesse exercer o seu domínio e a sua influência perante os povos, falando, olha, se você não agir direito, você vai queimar eternamente, ele vai te castigar. Mas ele já te castiga, você sabia? Porque ele está dentro de você. Uma vez, o meu Exu veludo, perguntando a ele quem seria o diabo, assim me respondeu, você quer ver o diabo? Se olhe no espelho. Quer saber como é o diabo? Observe o seu irmão na rua. Ou seja, o diabo nada mais é do que os nossos impulsos, as nossas atitudes impensadas, quando agimos por emoção e perdemos a razão, quando deixamos de lado todos os princípios e agimos com o ego. O diabo é o ego. Então, não é uma desobsessão, não é uma sessão de descarrego que vai afastar o nosso amigo Lúcifer da sua vida, mas uma reforma íntima, uma reflexão, e sempre agir primeiro com a razão, e depois da razão, a emoção.
E agora, você tem medo do diabo? Eu tenho medo do diabo, porque às vezes a gente toma atitudes impensadas, mas sempre ponderando, meditando e fazendo os atos que ensinamos aqui nessa página, conseguimos nos livrar dele. Axé. Foi?